Bom dia. Bom dia para quem está entrando aí. Bom dia, professora. Bom dia. Só um pouquinho, tá, gente? O pessoal ia entrando, daí a gente já conversa sobre o trabalho. Gente, uma pergunta. Vocês acham que se a gente fizesse, daí a partir, né, depois das provas, mas se a gente fizesse live no YouTube, vocês preferem do que por aqui? Aqui é bem ruim. Tá. Aqui no YouTube é um pouquinho mais complicadinho, mas aí ontem eu comecei a fazer com uma turma de outra faculdade, daí a gente pode, daí a partir das próximas, fazer também, tá? Daí acho que eu vou mudar para esse outro método. Professora, por que vai valer só 1,5 esse trabalho? Porque a gente ainda tem mais uma aula semana que vem, antes da prova. Daí eu vou dar mais um trabalhinho, valendo 1. Hoje vale 1,5, daí na semana que vem vai valer 1 ponto. Gente, então eu vou mostrar aqui o trabalho. Se vocês já deram uma olhadinha lá. Se tiverem alguma dúvida, vou dar uma explicadinha aqui o que vocês têm que fazer. Mas é basicamente o que vocês já fizeram, tá? Não tem nada de novo ali, só, né, outras informações.
Então, acho que vai ser bem tranquilinho para fazer esse trabalho. Deixa eu abrir ele aqui. Pro, só uma dúvida. Tem algum jeito de deixar só sua tela em, tipo, aparecendo pra gente conseguir visualizar melhor? Não sei se é só comigo que tá acontecendo isso. Eu vou colocar a tela do meu computador. Daí assim Ah, fica tá. grandão, né? Entendi. Agora que Aham. só um pouquinho. Fica. Aí você vai postar essa aula também, professor? Vou. Tá bom, obrigado. Peraí que ainda tem gente entrando, daí eu já começo. Aqui tá entrando mais gente. Pessoal, então vamos lá. Então, nesse trabalho, vocês têm uma sala de aula. Então, na sala de aula, a função dela é palavra falada. E aí vocês têm as seguintes características, né? Então, vocês têm lá 60 pessoas dentro dessa sala, né? Uma sala, tipo a sala que vocês têm lá no Sesumar. 60 pessoas, altura de 4 metros, largura de 6 metros, profundidade de 10. Tem uma porta de 1 por 2,10 na parede da frente menor. Né? Então, as paredes do fundo da frente são as paredes menores, tá? Então, na parede da frente tem uma porta e tem uma janela pequena em cima. E na parede do fundo, vocês têm duas janelas maiores de 2 por 2. E aí, vocês têm aqui os materiais, né? Então, é uma porta de madeira. Tá aqui o coeficiente de absorção para as 3 frequências. A janela vidro simples, o piso taco de peroba, teto laje rebocada, a parede reboco de gesso em alvenaria e as pessoas são adolescentes sentados em poltronas simples. E aí vocês vão calcular, né, o tempo de reverberação real para essa sala, beleza? Então, acho que é tranquilinho, né? Então, vocês têm até a tabelinha do Excel para vocês verificarem se as contas estão corretas, né? Então, é tranquilo para fazer. Aí, através do gráfico, é possível verificar que o tempo de reverberação ótimo para a frequência de 500 Hz é 0,55 segundos. Então, deixa eu só olhar o chat aqui. O João está falando que não está achando o arquivo. Eu coloquei como trabalho tempo de reverberação. Não está lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Oh, cadê meu estúdio? Deixa eu colocar lá primeiro, então, gente, se não tá aparecendo. Ontem e hoje o estúdio tá meio zicado. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Conforto acústico. Será que eu pus no... Ai, gente, tô achando que eu coloquei lá em conforto térmico. Tô doidinha. Mas vou pôr aqui. Ai. Só um pouquinho que eu vou pôr lá para vocês, que daí fica mais fácil. Tá lá, gente. Trabalho, tempo de reverberação. Baixem lá. Eu vou esperar um pouquinho aqui. Acharam lá? Então tá. Então vamos lá de novo, né? Então vocês vão calcular o tempo de reverberação real para essa sala. E aí eu já dei para vocês ali no enunciado o tempo ótimo, tá? Então a sala ela tem 4 por 6 por 10. Então ela tem 240 metros cúbicos, tá? Então lá no gráfico, ó, 240 metros cúbicos, palavra falada, então dá 0,55 segundos, tá? E aí vocês vão comparar o tempo real que vocês encontraram com esse tempo ótimo, que eu coloquei ali. E aí vocês têm que fazer a adequação dessa sala com os coeficientes, com a tabela de coeficientes de absorção, tá? Gente, prestem atenção na questão, assim, se é um material de piso, né? Coloquem no piso. Se é um material de parede, de teto, tá? Então, não dá para pôr piso no teto, forro no piso, tá? Então, olhem certinho o material, né? Então, vocês têm várias opções lá. Os painéis, por exemplo, dá para pôr tanto em parede quanto no teto. Forro no teto, piso no piso, e o restante, né? Cada um com o seu material. Então, vocês vão calcular o tempo real, comparar ele com o tempo ótimo e fazer as adequações dos materiais que forem necessários. E aí, vocês precisam adequar para as 3 frequências, igual a gente fez na aula passada. Tá? Então, mudou um material para a parede, né? Muda para as 3 frequências. Tá? E aí o erro, né, do tempo de reverberação adequado pode ser de 0,1 segundos para o tempo ótimo. Então, se eu coloquei lá que o tempo ótimo para 500 Hz é 0,55, ele pode variar de 0,45 a 0,65. Tá? E lembrem-se que para a frequência de 125 Hz, vocês têm que multiplicar esse valor por 1,45. Aí aqui eu deixei a tabelinha para vocês completarem. Se vocês quiserem imprimir, né, quem tiver impressora e completar à mão, beleza. Quem não tiver, desenha a tabelinha no caderno e preenche à mão, tá? Eu quero que vocês façam as continhas certinho, me mostrem todo o passo a passo que vocês fizeram. E aí vocês podem conferir com a tabela do Excel se está dando certo, tá?
mas eu quero aqui no trabalho certinho o procedimento das continhas que vocês fizeram, tá? Então, dividir as superfícies, calcular as áreas, calcular a absorção e calcular o tempo de reverberação para cada uma das frequências. E depois fazer a adequação, né? E me mostrar daí qual material que vocês mudaram, de acordo com aquela tabela que vocês têm de coeficiente de absorção dos materiais. E aí, coloca lá quanto que deu o tempo de reverberação adequado, tá? Então, o erro pode ser de 0,1 para mais ou para menos. Acho que, né, sobre a explicação do trabalho, é isso. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Professora, posso tirar uma dúvida com você que não é disso aí? Claro, pode sim. Sobre a IP, a gente está tentando postar, só que o estúdio não suporta o tamanho do arquivo e a gente não consegue postar. Como que a gente vai entregar para vocês? Vocês estão fazendo em PDF? No arquivo do Word. Aí a gente enviou a oficial para o César no e-mail, só que a gente tem que pegar em todas as matérias em estúdio, não tá dando para postar. Tá, se o César recebeu, tá tudo bem. Tá? Aquele que é o professor responsável pela IP de vocês. Mas tentem gerar um PDF, que daí não fica mais leve. Não sei, mas então você acha que se o César recebeu, tá tudo bem? Não tem problema? Sim, se ele recebeu. Mas tentem fazer isso. Tenta gerar um PDF, que daí o arquivo fica mais leve. E aí tentem postar como PDF. Ó, por exemplo, um arquivo do Word aqui, meu, que tem 1.669 KB, no PDF ele vai para 400. Então, ele diminui em 4 vezes. Então, acho que se vocês fizerem um PDF... tá bom, vou tentar fazer isso. Beleza, obrigada, professora. De nada. Vocês têm mais alguma dúvida? Gente, então, se não tiverem nenhuma dúvida, já comecem aí a fazer o trabalho, porque daí eu vou estar ali no fórum até as 11h40, e aí se vocês precisarem tirar alguma dúvida, né, eu tô ali para ajudar vocês. O Fabrício está perguntando se ele precisa... Eu quero, o trabalho de vocês eu quero à mão, tá? Igual o trabalho de conforto térmico. A tabela é só para vocês conferirem se está dando certo. Aí depois passa a mão e me manda a mão, tá? Ou se vocês podem ou imprimir a tabela, quem tiver impressora, né? Pode imprimir essa tabela do PDF, tá? E preencher a mão, ou faz a mão no caderno, numa folha em branco e me manda. Gente, não esqueçam de colocar a turma de vocês lá. Coloquem no assunto, tá? Conforto acústico, 5º semestre, né? MA. Porque, nossa, segunda-feira virou uma bagunça meu e-mail, que fui recebendo um monte de trabalho. Daí eu tive que, né, fui organizando, mas aí às vezes eu tinha que olhar de que turma que o aluno era. Então, coloquem para minha turma para ficar mais fácil. Beleza? Então, trabalhinho à mão, tá? Ou imprime ali a tabelinha do trabalho e preenche a mão, ou na folha do caderno. Mais alguma dúvida? Gente, então, qualquer coisa eu tô ali no fórum até as 11h40. E então, daí eu aguardo os trabalhos de vocês até amanhã, às 8h. Tá? E então, daí até segunda. Não, segunda é feriado. Nossa, gente, olha só quantos dias pra gente ficar em casa. Feriado, recesso segunda, feriado terça. Eu vejo vocês na quarta, na aula de paisagismo, então. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.